Oi, hoje eu vou mostrar para vocês o levantamento de caudex dessa planta, que eu vou fazer hoje. Ela vai ficar no mesmo vaso, eu só vou fazer o levantamento das raízes dela e vou trocar o substrato. E por que eu resolvi mostrar isso para vocês? Eu sempre vejo algum tipo de pergunta, o pessoal vem perguntando, sempre tem algum tipo de problema depois do transplante, né? Normalmente a planta perde folhas, a planta fica com caudex murcho. Eu já mostrei, né, transplante e levantamento de caudex em outros vídeos, principalmente na época do nosso tutorial, onde as plantas eram transplantadas constantemente. Em plantas mais velhas como essa, o que é que eu faço? Eu faço um transplante por ano e um levantamento de caudex. Eu sempre faço assim. Então, o substrato é trocado 2 vezes, mas a planta só troca de vaso 1 vez por ano. Ela já veio para o vaso há poucos meses atrás e agora ela já ocupou bastante espaço, ela está bem desenvolvida, o caudex está bem grosso e eu vou ver como ela se comportou embaixo, para ver se o caudex dela aumentou e eu vou erguer o que for necessário. Eu vou tirar aqui essas raízes podadas. Essas raízes são aquelas que eu mostrei no vídeo para vocês do cacto estranho. Vocês podem ver que estão começando a ressecar as pontas, mas continuam verdes, continuam vivas, mas as pontas, os capilares mais finos estão começando a secar. Já faz mais de um ano, vocês podem ver, não tem podridão, não tem nada, elas continuam bem aqui. E eu uso até de enfeite no vaso. Então vamos lá, vamos mexer aqui, vamos tirar essa planta. Só para destacar para vocês, essa planta ela tinha um defeito aqui, não é um defeito. Uma das raízes dela era muito curta e tem esse vão aqui que não fechava completamente, não ornava, como se diz por aí, com as outras, né? Porque ficava um vão estranho. E eu fiz essa adaptação, eu coloquei um cano, fiz um cortezinho leve na raiz e coloquei a raiz aqui com um pouco de substrato, que é para poder a raiz se alongar até chegar na altura do substrato. Mas hoje eu vou trocar e vou ver como é que ela tá. Vou tirar. Opa! Ela tá muito bem enraizada. Não sei se dá para vocês verem. Ela tá bem... Opa! Pesa, viu, gente? Ela tá bem cheia de capilares aqui, tá bem... Aqui no fundo, então, tá bem cheia. Então tá mais do que na hora de trocar esse substrato. Vou limpar as raízes e a gente já volta. Então, eu já tirei a maior parte da areia, tá? E agora eu vou remover algumas raízes, né, que estão fora do padrão, digamos assim, estão fora do meu interesse. Como vocês possam visualizar, ela tem um vão aqui, as raízes são todas radiais. Então ela tem um vão aqui no meio, né? Essa parte central dela não tem raiz nenhuma. Então eu vou tirar algumas... Vou retirar aqui e ver como é que isso aqui ficou. Com muito cuidado. Vamos ver como a raiz cresceu. A raiz alongou um pouco, né, como vocês podem ver. Então eu acho que já dá para colocá-la no substrato. As outras de cima nem tanto. Mas já dá, porque a intenção é que essa raiz aqui engrosse. Para quem sabe um dia alcançar as outras, né? Já que vocês podem ver que tem uma diferença muito grande. Mas a intenção é que essa raiz cresça para poder tapar esse vão aqui que ficou. Já que toda a planta é oca aqui no centro, a gente tem que manter essa linha. Eu vou limpar algumas raízes que cresceram no lugar errado, aqui dentro. Eu vou remover essa raiz grande aqui também, porque ela tá cruzando e está escondendo a outra. Então, essa outra raiz que ficou aqui, vocês podem ver que ela vem aqui e bifurcou. Eu vou tirar essa mais fina e vou deixar só essa mais grossa aqui.
Então, algumas dicas. Levantou o caudex, fez transplante, não esqueça de usar as costas da colher, um hashi, um palito de churrasco, para colocar a terra bem lá no fundo, para que a terra preencha todos os espaços. Nunca use água para fazer isso, porque o que você quer é tirar os bolsões do ar, os bolsões de ar, mas você quer manter o solo arejado. Se você utilizar água para fazer a terra descer e compactar, você vai acabar sufocando as raízes. Se você sufoca as raízes, o caudex fica mole. Uma dica para o caudex não ficar mole, uma preocupação que você tem que ter. Se vai fazer levantamento de caudex, escolha um dia mais ameno, tá? Um dia que não esteja tão quente, que não esteja ventando muito. Porque como você pode ver, as raízes têm uma cor diferente. Elas não estão acostumadas a ficar expostas ao tempo, ao clima. Então, a planta vai desidratar mais rápido, principalmente nessas raízes que estão mais expostas. E no que ela não consegue manter a umidade dela, ela acaba usando a umidade do caudex. E isso também deixa o caudex murcho, deixa as raízes murchas. Então, tente fazer isso num dia mais ameno, num dia que não esteja tão quente. Não num dia de chuva, tá? Que caso você faça alguma ferida, algum machucado na planta, pode ser que a umidade não ajude. Mas um diazinho tranquilo, ameno, temperaturazinha agradável, você faça isso. Outra dica, quando você faz isso, que você expôs, quando você for regar, você molha também essas raízes que estão mais claras, que é para poder manter esse local úmido, né, um pouco mais fresco e evitar também a perda de água da planta nesses pontos. Você vai perceber que depois de algum tempo ela vai ficando verde, né? À medida que você à medida que vão passando seus dias, ela vai ficando verde. Nesse caso, essa planta provavelmente vai perder algumas folhas porque ela é muito sensível, né? Como ela tem um crescimento vegetativo muito forte, ela normalmente sente os transplantes. Mas como eu já conheço, eu não me preocupo tanto. Então ela deve perder algumas folhas, mas depois ela rebrota novamente. Quais são os cuidados agora? Essa planta daqui, ela vai ficar na meia sombra, tá? Recebendo 2, 3 horas de sol por dia, só aquele solzinho da manhã, pelos próximos 3 ou 4 dias. Ela vai ser regada hoje, assim que ela sair daqui, ela vai ser regada, porque todos os cortes que eu fiz ficaram acima do substrato, então não tem problema nenhum. Nos outros dias, depois de 3 ou 4 dias, ela volta para o sol pleno e com mais ou menos 10 dias você provavelmente já vai começar a perceber que a parte branca está começando a ficar verde. Essa parte do caudex ficar um pouco murcha é normal, porque é uma área que não estava acostumada a ficar em contato direto com o ar. Então, ela vai perder água, né, por causa desse contato direto. Ela vai perder um pouco de água também por causa do sol. O contato com o sol direto nela também faz isso, porque é uma área que não está acostumada com isso. É como se você nunca tivesse tomado sol na vida, de repente fosse na praia e ficasse lá torrando, né? Sua pele se machucar é natural. Então a planta também sofre com isso. Então por isso é importante esses primeiros 3 ou 4 dias na meia sombra, recebendo poucas horas de sol. Como é uma planta que tem uma copa bem cheia, que faz até uma boa sombra nela, ela não vai ter tanta incidência daquele sol do meio-dia, aquele sol muito forte, né? Porque a copa vai proteger. Mas se você tem uma planta de copa menor ou se você podou os galhos, a tendência da planta ficar com caudex mole é um pouco maior. Mas isso vai muito do tipo da planta. Essa aqui, no caso, é uma brócoli, ela tem essa proteção dela natural de ter uma copa mais cheia. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado.
Se o caudex ficar murcho mais do que 10 dias, né, tiver problema, a planta estiver visivelmente com problemas, você pode aplicar vitamina B1, é só diluir um comprimido em 1 litro de água, que ajuda bastante a planta, porque ela consegue metabolizar melhor os nutrientes e ajuda a desenvolver as raízes e a clorofilar, né, a pigmentar as nossas partes claras. No mais, a planta vai ficar muito bonita, logo logo vocês podem ver que ela está cada vez mais alta e cada vez mais definida assim, essas raízes dela. Então, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!